Meus queridos, nós vivemos numa época diferenciada em relação à religiosidade, comunhão com Deus, respeito ao Senhor e comunhão com Ele. Por isso hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu tenho observado nas igrejas de modo geral, eu não estou especificando uma única igreja cristã, mas tenho convivido com muitos pastores sérios, pastores homens de Deus, e tenho também convivido com pastores desonestos, infiéis, uma aberração na obra de Deus. Aberração. Tolerantes, adúlteros, avarentos, tudo que não presta está na vida de certos homens chamados pastores. Ou seja o título que estiver levando. Quando nós olhamos para o tema de hoje, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não há um pensamento claro entre as pessoas para entender que isto aqui não é o tamanho do problema que certos indivíduos criam, ou o tamanho do pecado, ou o tipo de pecado que ele está envolvido, que vai apenas levar ele a algum fracasso, mas também leva o grupo que ele está frequentando, porque ele contamina o ambiente cristão, e esta contaminação desagrada a Deus. Vamos pensar aqui. Você já viu alguém fazendo, ou já fez um bolo sem usar aquela massa pronta? Se sim, você deve ter percebido que foram colocados os ovos, farinha, trigo, manteiga, leite, eu sei lá mais o que eu não entendo muito desse negócio, e só um pouquinho de fermento. Bem pouquinho de fermento. Porém, esse pouquinho de fermento envolve toda a massa e faz um grande bolo. Usando essa analogia, o apóstolo Paulo transmitiu uma mensagem aos irmãos em Coríntios. Em 1 Coríntios 5, 1 a 13, Paulo corrigiu os coríntios quanto à tolerância em um caso de incesto, que um filho abusou da mulher de seu pai, sua madrasta. Diante de um caso como esse, os coríntios deveriam corrigir rigorosamente quem cometeu tal ato. Mas não parece que isso foi feito. Por esse motivo, o consentir com o pecado. Certo? O motivo foi que o apóstolo Paulo escreveu especificamente sobre esse fato, a fim de despertar a igreja que isso não deve ser feito, tolerar ou compartilhar com o pecado. Paulo escreveu: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Isto é, assim como o fermento penetra toda a massa do bolo, a maldade de uma só pessoa corrompe toda a igreja que a consente. Ser tolerante com o pecado, porque a família é importante, porque a família é das primeiras que adentrou a igreja, faz parte do ramo ou do grupo de fundadores. Pecado é pecado, no inferno ou na igreja. Tolerância de pecado é gostar dele, é ter carinho por ele. Eu acredito que membros de igreja não podem ser tolerados na igreja em adultério, em fornicação, metido em roubalheira, acusando irmãos, levantando calúnias. Olha, seja qual for o pecado reprovado pelas Escrituras, deve ser tratado do indivíduo fora do rol de membros, se ele quiser se tratar. Caso contrário, ele escolhe o seu caminho. Nós temos centenas de igrejas tolerantes com o pecado.
A figura do fermento é de extrema importância para os judeus. Na preparação para as Páscoas, os judeus limpavam cerimonialmente as suas casas, eliminando todo o resto de fermento, que inclusive a menor migalha de pão fermentado. No texto de 1 Coríntios capítulo 5, o fermento representa o pecado de tal forma que podemos entender que devemos limpar todo vestígio de pecado de nossas vidas. Nós devemos levar o pecado a sério e não tratá-lo como se pudéssemos controlá-lo. Quem comete pecado não tem controle. Não tem controle, principalmente se conhece a palavra de Deus. Principalmente. Não podemos dar brechas, porque o diabo anda ao derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,18. Não adianta eu citar textos da Bíblia sem ter uma vida cristã condigna diante de Deus. Não adianta eu ir ao púlpito e falar de amor e dizer que eu amo as pessoas. Só o amor não leva para o céu nem salva ninguém. Não, mas a obediência à palavra de Deus e a retidão nos seus caminhos. O diabo tenta enganar a todos nós. O engano é algo que tem aparência de verdade, mas não é verdade. O engano é também aquilo que nos faz desviar do alvo, fazendo-nos distrair com futilidades e com aquilo que desagrada a Deus. Devemos resistir ao diabo com a palavra de Deus e ele fugirá de nós. Tiago 4,7. Mas devemos fugir das tentações e não resistir a elas, pois o Senhor sempre nos dá um escape. 1 Coríntios 10,13. Se tentarmos controlar as tentações, seremos envolvidos pelos nossos próprios desejos e seremos destruídos. O mal que destrói a vida das pessoas começa em pequenas coisas, pequenos erros. Lembre-se, um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5,9. Não dê oportunidade para o pecado. Assim você fechará as portas para o mal. Não dê chance. Não ande segundo o conselho dos ímpios, daqueles que não temem a Deus. Não ande com pessoas indesejáveis. Não ande com pessoas que na verdade são produto do meio e não são salvas pela graça de Deus e não o temem. Não permita ser influenciado por aqueles que cometem pecados e não se arrependem. Antes tenha o seu prazer na palavra de Deus e medite nela de dia e de noite. Salmo 1 e 2. Elimine todo vestígio de pecado, senão você acabará todo fermentado e não encontrará espaço no reino celestial. Que Deus tenha misericórdia. Tenha um bom dia e pense nisto.